gosto de você, jamais gostei de você. E saiba que só lhe dei aquele cartão idiota porque ninguém mais daria. Hoje a gente vai dar uma olhada em um bom e velho episódio de Os Simpsons que mostra o quanto que as coisas podem ficar complicadas quando a gente escolhe não ser sincero e claro a respeito dos nossos sentimentos por alguém, já que isso pode resultar nesse alguém saindo totalmente desiludido, com o coração partido em vários pedaços. E nesse caso aqui, eu tô falando do Ralph, que acabou confundindo bastante as coisas e se apaixonou perdidamente pela Lisa. No entanto, esse aqui ainda é um app das primeiras temporadas, e por isso, a Lisa ainda age como um ser humano normal nessa situação, o que deixa o negócio um pouco mais interessante. A nossa história começa dentro da escola, em um dos dias mais felizes e ao mesmo tempo trágicos. O Dia dos Namorados. A professora tinha dado uma tarefa para as crianças que basicamente consistia em escrever alguns cartõezinhos para que os alunos trocassem entre si. Porém, quando esse momento chega, a gente se depara com uma cena capaz de fazer qualquer marmanjo ficar triste. O Ralph estava chorando por ter sido o único na sala que não recebeu nada. Quando a Lisa percebe isso, ela acaba se compadecendo e decide entregar um cartão que dizia "Eu escolhi você" pra ele. E meu amigo, fica nítido que aquele tinha imediatamente se tornado um dos dias mais felizes da vida do Ralph, porque o garoto fica em êxtase de tanta felicidade. O problema começa quando a hora de ir embora chega e ele aparece do lado da Lisa, perguntando se podia acompanhar até em casa, além de também ficar tentando puxar assunto durante todo o trajeto. Só que o fato é que, como a gente sabe, o único motivo para que a Lisa tivesse entregado aquele cartão foi por ter sentido pena, e não porque gostava dele desse jeito ou algo do tipo. E mané, que cena mais desconfortável. Essa com certeza foi a caminhada mais longa da vida da Lisa. Dá pra sentir o constrangimento daqui, enquanto ela fala umas 3 palavras e vai apertando o passo a cada segundo como se a vida dela dependesse disso. Só que depois de uma eternidade, o sofrimento finalmente acaba e ela corre pra dentro de casa. Naquele trajeto, em um certo momento, o moleque perguntou se ela gostava mesmo dele, mas a Lisa não conseguiu responder a verdade e só se manteve em silêncio conforme continuava andando. Como vocês já devem ter percebido nesse ponto, daqui pra frente vai ser só pra trás, porque logo no começo ela já deveria ter tentado esclarecer as coisas pra evitar que essa situação fosse ficando pior ainda. Porém, também dá pra dar um desconto, né? Afinal, ela foi pega totalmente de surpresa e ela também não queria magoar o Ralph sendo mais direta sobre não gostar dele. O problema é que fazer isso só iria manter essa ilusão viva na cabeça do garoto. E a cada segundo que se passava desse jeito, aumentava o quanto que ele se magoaria quando soubesse a verdade. Conforme as coisas vão indo pra frente, a Lisa decide perguntar aos pais o que podia fazer pra mostrar pra uma pessoa que não estava interessada nela. E depois de ouvir algumas idiotices por parte do Homer, a Marge sugere que ela dissesse que ficava muito honrada, mas que ainda não estava pronta pra isso. E é exatamente o que a Lisa diz pro Ralph. No entanto, por mais que parecesse ter funcionado em um primeiro momento, a questão é que o moleque também foi perguntar ao pai o que deveria fazer para que uma garota começasse a gostar dele. E a resposta que recebe é a de que não tinha nada que conquistasse mais uma mulher do que a boa e velha persistência. Um conselho, no mínimo, questionável e que acabou fazendo com que o filho quebrasse a cara bonito. Depois de um tempo, o Ralph continua tentando chamar a atenção da Lisa de diversas maneiras, mandando presentes, indo até a casa dela, perguntar se ela tava, e até se inscreve na peça que ia ter na escola, só pra poder ter a chance de contracenar com ela. Em uma dessas tentativas de se aproximar, ele envia um presente que era basicamente 2 ingressos pro show de aniversário do palhaço Krusty, e que, só pra dar uma contextualizada aqui, esse ia ser o show mais louco, que pelo visto todas as crianças do mundo sonhavam em ir. Dito isso, a Lisa agora se encontrava em um belo de um dilema. A opção número 1 era aceitar o convite do Ralph e alimentar essa esperança do garoto, sabendo que isso com certeza geraria uma grande dor de cabeça mais tarde. A opção número 2 era negar o convite, deixando ainda mais claro que não queria nada com ele. Porém, perdeu a oportunidade única de ir no show que tanto queria. E cara, como é brutal a diferença que essa personagem age no começo e nas últimas temporadas dessa série. Aqui ela se sente mal e vai pedir conselhos ao pai, dizendo que estava com a consciência pesada de ir junto com o moleque só por interesse. Ela age de fato como uma criança tentando encontrar uma direção, ao invés de, sei lá,
tentar disfarçar uma escolha imoral através de algum motivo nobre, ou ir atrás do que quer sem sentir nenhuma empatia, que nem a sociopata que a gente vê mais pra frente. Mas enfim, o Homer diz que ela não deveria desperdiçar essa chance, e por isso ela acaba tomando a péssima decisão de ir no show. O que é claro que não era a coisa certa a se fazer, porque era a escolha que não levava em consideração os sentimentos de uma pessoa que realmente gostava dela e tratava eles como se fossem menos importantes do que 2 ingressos. Quando o suposto encontro começa, o Ralph comenta que estava muito feliz por ela ter vindo e vai tentando puxar assunto no caminho até finalmente chegarem no lugar. Só que, meu amigo, nessa noite em específico parecia que o destino estava fazendo tudo o que podia pra ferrar com a Lisa completamente. Porque assim que se sentam nas cadeiras e começam a assistir o show, a câmera foca nos dois e o Krusty se aproxima perguntando se eram namoradinhos. O Ralph então pega o microfone e responde que sim, e além disso, diz que se casaria com ela quando crescesse. Porém, ouvir essas palavras faz com que a Lisa não aguente mais aquilo e surte, dizendo a verdade de uma forma um pouco insensível. Ela diz o seguinte: eu não gosto de você, jamais gostei de você, e saiba que só lhe dei aquele cartão idiota naquele dia porque sabia que ninguém mais daria. E assim, a cena corta pro Bart no dia seguinte, reprisando esse momento pra Lisa e dizendo: olha só, dá até pra ver o exato frame em que o coração do inocente se parte. Moleque desgraçado, cara. E bom, deu a lógica, né? A verdade apareceu de um jeito ou de outro. E essas palavras realmente destruíram o coração do Ralph e fizeram com que ele se sentisse pior do que quando não tinha recebido nenhum cartão no Dia dos Namorados. Quando o dia da apresentação chega na escola, a nossa história tem uma boa reviravolta pro garoto. A questão é que todos aqueles sentimentos que foram gerados por conta desse amor não correspondido acabaram sendo expressados durante a atuação dele na peça, fazendo com que ela ficasse tão convincente quanto a de um ator de Hollywood. Isso fez com que ele fosse aplaudido por todos, conquistando aquela inclusão e atenção dos colegas que não tinha antes. O que, é claro, o deixou muito feliz. Essa atitude do Ralph traz uma mensagem bacana sobre a importância de colocar esses sentimentos ruins pra fora e lidar com eles de algum jeito, pra ser capaz de se levantar de novo depois de passar por essa decepção canônica que é um amor não correspondido. Afinal, não dá pra ficar se lamentando pra sempre, né? É incrível o quanto que essas primeiras temporadas de Os Simpsons são boas, cara. Tudo termina com uma vibe de aprendizado, enquanto Ralph e a Lisa conversam no balanço de maneira tranquila e se entendem, apesar de tudo. Ela entrega um outro cartão pra ele, dessa vez com uma mensagem que dizia: vamos ser amigos. E eu acho que aqui as coisas ficaram um pouco mais claras. É preciso ser sincero a respeito dos nossos sentimentos, não só para evitar que a gente se machuque, mas também para evitar de ferir os sentimentos alheios.